Bom dia a todas e todos que nos acompanham aí. Bom dia ao público aqui da Tapera. Bom dia à professora Luana Schneiderman, que muito nos honra com a sua presença. Estamos muito felizes em te receber. Infelizmente, diante de circunstâncias bastante desagradáveis, né? Estamos aí há alguns dias de uma possível tragédia aí na história política do país. E, nesse sentido, nós temos organizado essas conversas Riscos em Bolsonaro. Ontem foi feita uma conversa Riscos em Haddad. E são riscos à nossa democracia, riscos à Constituição de 88, riscos à harmonia da nossa sociedade, já bastante desarmonizada, né? Enfim, nesse sentido, Luana, é um prazer poder te receber aqui. Nós gostaríamos de ouvir um pouco algumas reflexões suas sobre o quadro, preocupações, angústias, eventuais esperanças. Como é que você está vendo as coisas aí? Muito obrigado. Obrigada. Bom dia. Bom dia a todos. Fico feliz de poder estar aqui, nesse espaço de reflexão, de resistência, de leitura, de promoção da cultura. Eu acho que é isso que a gente está precisando, de encontros e de reflexão. Queria contar um pouco, então, começar contando de que lugar que eu vou falar e o que eu vou falar. Meu nome é Luana Schneiderman, eu sou escritora, sou autora de livros infanto-juvenis e autora também de um livro de contos mais para o público adulto, mas eu sou principalmente professora. Eu leciono há 20 anos, eu comecei a lecionar com 20 anos de idade, e eu tenho uma paixão absoluta pela docência. Eu sou professora de escola, eu gosto de dar aula em escola, eu gosto de dar aula para criança, eu gosto de dar aula para adolescente. Sou professora de português e sou completamente apaixonada pela minha profissão. Então, eu vou falar desse lugar hoje com vocês. Eu vou falar do lugar de uma professora de escola particular, da cidade de São Paulo, e de uma professora apaixonada pela docência. É muito comum, quando eu falo que eu sou professora, onde eu estiver, estou fazendo unha, estou na manicure, estou no ônibus, que a pessoa com quem eu estou falando se vire para mim e fale: "Você é professora? Coitada. Deve ser muito difícil ser professora." E eu sempre tento responder: não, ser professor é uma alegria. Sim, é muito difícil ser professor, mas é também uma alegria, é também uma resistência, é um jeito que eu tenho, enfim, que eu acho, que eu acredito, de plantar alguma diferença na minha existência no mundo, é um jeito de tentar fazer esse mundo melhor. Todo mundo sabe, eu não preciso falar aqui, que essa reação que as pessoas têm quando eu falo que eu sou professora de escola, que eu dou aula para adolescente, para criança, essa reação não é a troco de nada. Todo mundo sabe das condições difíceis de trabalho do professor hoje em dia nesse país. A gente sabe das condições difíceis de trabalho, a gente sabe dos salários baixos, a gente sabe das cargas horárias abusivas e a gente sabe da dificuldade em sala de aula. A gente vê notícias de professores ameaçados, de professores que sofrem violências dos alunos, de professores cansados. Também não é fácil escolher uma profissão cujo prestígio social é quase nulo. O professor ele é visto muitas vezes como aquela pessoa meio perdedora, meio que não tinha outra coisa para fazer, aquela pessoa cansada que, enfim, fica tentando ser ouvida numa sala de aula completamente bagunçada. A pergunta que as condições de trabalho dos professores estão cada vez mais ameaçadas, já no nosso momento atual, independente das eleições. E uma pergunta que eu acho que todo mundo que já foi criança, já foi adolescente, já foi na escola, tem que se fazer, e é uma pergunta que eu acho fundamental, é: quem são os professores hoje em dia e quem vai querer ser professor no futuro? Essa é uma pergunta séria, é uma pergunta importante,
É uma pergunta que tem a sua razão de ser. Os cursos de licenciatura estão cada vez mais esvaziados. Os cursos de licenciatura estão cada vez mais sendo ocupados por pessoas cujo sonho não seria esse, mas acaba sendo uma segunda opção. E a pergunta que eu convido todo mundo a fazer é: o que é uma sociedade, o que é um país sem professores? Sem professores apaixonados, sem professores livres. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para todo mundo que tem filho, enfim, ou que já foi aluno: pensa um pouco nos professores da vida, da sua biografia, da vida dos seus filhos. O que seria a sua vida, essa vida sem um professor ao lado dele? E, nesse sentido, em termos pessoais, biográficos, em termos políticos, em termos sociais, eu fico muito, mas muito assustada com a possibilidade do candidato Jair Bolsonaro ganhar as eleições. Eu vou falar da minha vida, da minha biografia, a partir desse lugar de professora. Eu poderia falar de muitas outras coisas que outras pessoas estão falando, mas eu vou falar o que é essa possibilidade para uma professora apaixonada, que acredita na educação e que milita por isso, como eu. Eu estou falando isso também porque a gente pode achar secundário o que vai ser dos professores e o que vai ser da escola, diante, enfim, de desmatamento, de armamento da população, de não sei o que lá, mas eu realmente peço que se reflita com cuidado quais são as propostas para a educação do Jair Bolsonaro. As propostas que ele apresenta para a educação podem se resumir basicamente em 2 pilares. Um pilar é o pilar do ensino à distância, e outro pilar é o pilar da escola sem partido. Ao meu ver, esses 2 pilares são pilares pensados para destruir completamente a figura do professor em sala de aula. A escola sem partido é um movimento que tem aumentado e que tem se solidificado, e ele parte de um pressuposto de que é um movimento que se diz, eu vou, entre aspas, é a citação da página deles oficial, é um movimento contra a doutrinação política e ideológica na sala de aula. O Bolsonaro também já colocou isso, de que, enfim, os professores de escola são todos marxistas, são todos doutrinadores, todos eles estão lá para fazer uma ação nociva sobre as crianças, tirar a liberdade de pensamento das crianças e doutriná-las para o comunismo, para a ideologia marxista, ou o que quer que seja. Ou seja, o que esse partido, o que essa pessoa representa, o que eu sinto, é que essa doutrina me enxerga como um mal, como um perigo, como uma coisa que deve ser combatida. Então, eu fico profundamente preocupada. E eu não estou falando de uma coisa assim que pode acontecer por causa de um excesso de algum militante. Eu não estou falando de uma coisa que é dita, mas não vai ser cumprida. Eu estou falando de propostas que estão no plano de governo. Sim. Tem uma parte, eu vou pedir licença para entrar numa parte um pouco filosófica, para pensar um pouco o que seria uma doutrinação. No site da Escola Sem Partido, eles falam que, enfim, eles vão zelar para que os professores não sejam doutrinadores em sala de aula e que eles apresentem sempre os 2 lados de tudo aquilo que eles ensinarem com igual isenção ideológica e política, e etc. A gente pode parar para pensar um pouquinho sobre isso e pensar. Então, por exemplo, se eu for falar sobre escravidão para os meus alunos,
Eu tenho que falar os dois lados. Tenho que falar o lado para a compreensão do senhor de escravos. Se eu vir um aluno batendo em outro aluno, eu não posso chegar e falar isso está errado, bater numa criança é errado, porque bater entre si, resolver com violência é errado. Ah, não, porque tem o outro lado. De que, sim, às vezes está certo, você tem que revidar violência com violência. Se eu for, por exemplo, falar sobre, enfim, qualquer assunto em sala de aula, eu vou estar também falando dos meus valores e daquilo em que eu acredito. Eu gostaria realmente de convidar para uma reflexão pessoal. Eu sei que os professores podem, os bons professores, podem, sim, influenciar profundamente a vida de uma pessoa. Pensa nos professores que influenciaram a sua vida, pensa nos professores que influenciaram a vida dos filhos, das pessoas que vocês conhecem. Será que influenciaram como uma doutrinação, como um ensinamento para votar em alguém? Ou será que é um lugar de ensino de valor, de ensino de escuta? Eu dou aula para crianças de 11, 12, 13 anos. Faz parte do meu trabalho conversar com elas sobre a vida delas, sobre as questões da família delas. Eu sou professora de português. A gente lê livros, a gente conversa sobre os conteúdos dos livros. Elas e eles trazem as angústias. Se eu tiver um aluno, por exemplo, que está em dúvida sobre a sexualidade dele, será que eu tenho que apresentar que tem um lado que fala que, sei lá, a homossexualidade é doença e é errado? Ou é o meu lugar de professor escolher, escutar, acolher? A questão da escola sem partido é muito séria e vai afetar profundamente a minha vida cotidiana, a minha vida de uma professora, de uma escola de elite. Eu estou até um pouco blindada, porque eu estou numa escola particular, de elite, etc. Mas a minha vida também vai ser afetada, que dirá da vida de todos. Por quê? Porque a escola sem partido, ela pressupõe que cada aluno pode processar um professor individualmente, caso ache que esse professor está fazendo doutrina em sala de aula. O caminho proposto pela escola sem partido não é o caminho de conversa com a orientação da escola, por exemplo, não é o caminho de conversa com a diretoria da escola, não é um caminho de conversa. É um caminho legal de processo. Um processo ao qual eu, professora, tenho que responder individualmente e arcar com esses custos individualmente. Isso vai mudar completamente a realidade das salas de aula. Eu estava um dia conversando com um taxista, ele me perguntou: mas vai ter uma censura sobre os planejamentos dos professores? Não, é claro. Ninguém vai ficar olhando o planejamento de cada sala de aula, de cada escola do Brasil. Mas eu tenho certeza que todos os professores vão já pensar previamente, antes de fazer o planejamento: será que eu posso? Será que eu devo? Outro dia eu estava dando uma aula sobre mitologia grega. E eu estava falando na minha aula sobre mitologia grega dos deuses gregos. E os deuses gregos, enfim, eles sentem inveja, eles sentem ciúme, eles sentem desejo sexual, eles se traem uns aos outros. E eu me peguei pensando: será que ano que vem eu vou estar livre para dar essa aula? O professor apaixonado, que talvez tenha feito alguma influência positiva sobre algum aluno, é um professor fundamentalmente livre. Com a escola sem partido, não existe liberdade. A gente tem que crer na capacidade das pessoas de se distinguirem, de pensarem, de refletirem. A escola crítica, a escola paulo-freireana, que o Bolsonaro odeia tanto, não quer nada mais do que incentivar nas pessoas a capacidade de reflexão, de pensamento autônomo, de leitura.
O segundo pilar da proposta do candidato Jair Bolsonaro, que tem a ver com essa questão da maneira como ele enxerga a figura do professor, é o pilar da educação à distância. Tem uma citação do Bolsonaro que fala que é necessário, então, tirar a influência dos professores educadores das crianças e que, para isso acontecer, a solução é a educação à distância. Eu só posso ficar muito triste ao ver isso, ao ver que alguém consegue apresentar uma proposta séria para a educação, cujo pressuposto básico é separar os professores dos seus alunos, porque os professores são má influência. Existem 1000 aspectos práticos da questão da educação. E não é educação à distância no 3º grau na faculdade, é educação à distância no colegial e no ensino fundamental 2. Eu vi propostas que era educação à distância desde a alfabetização. Aí eu já não sei nem como que vai conseguir alfabetizar uma criança à distância. Além da questão prática e concreta de que milhões de crianças precisam ir à escola para se alimentar, para ganhar merenda, para comer, além da questão prática de que mães, donas de casa e famílias precisam trabalhar e não podem ficar cuidando das suas crianças, o que acontece? O Bolsonaro apresenta educação à distância, quer dizer que os conteúdos todos são dados através de programas que são passados pela televisão, pela internet. Então, quer dizer, uma criança no sofá, na casa dela, vendo uma tela durante o dia inteiro e indo para a escola só para fazer prova e avaliação. É uma proposta que ele faz para as zonas rurais, para as zonas pobres, para as zonas que mais precisavam de escola, de professor acolhido. Eu, como professora, que dou aula há 20 anos, não consigo conceber como uma pessoa pode realmente acreditar que isso é uma solução. Sem falar também numa disfarçatez, que é uma indicação, quer dizer, um dos nomes cotados para o Ministério da Educação é justamente o nome da pessoa que faz, produz e vende esse material de educação à distância. O que faz mal para um aluno é um professor com medo. O que faz mal para um aluno é um professor exausto. É um professor que se sente perseguido. É um professor que pode ser processado a cada segundo. É um professor mal pago. É um professor que é visto como uma ameaça. É um professor que é visto como um problema. É um professor que é visto como um agente. Quem quer ser professor hoje em dia? Pessoas que amam esse país, que acreditam na educação, que são apaixonadas pelos seus objetos de estudo, pelos seus objetos de ensino. São essas pessoas que a gente quer perto das nossas crianças e dos nossos adolescentes. São essas pessoas que têm que ter dignidade, melhor salário, melhor condições de trabalho. Como votar? Como apoiar uma proposta que quer afastar, e, por um lado, amordaçar o direito de fala, o direito de expressão de um professor, por outro lado, afastar o professor das crianças. Está além da minha compreensão isso, e é contra isso também que eu luto. Obrigado, Luana. Por suas palavras, acho essenciais os pontos que você tocou. São realmente propostas que estão no plano de governo, né? Não é especulação, não é, você não está agitando espantalhos num futuro distante, né? Faz parte de uma crença profunda mesmo. Faz parte de uma crença profunda e, infelizmente, a população está comprando aí gato por lebre. A população mal sabe dessas propostas e muitas vezes mal tem condições de avaliar o quão prejudiciais seria para elas esse tipo de
propostas, escola sem partido e educação à distância, né? A educação à distância ainda corre o risco, quer dizer, corre o risco, vai consolidar, você me corrija se eu estiver enganado, ensinos diferenciados de acordo com as classes sociais do país, né? Claro. Para os mais pobres, uma educação à distância, utilitarista, pragmática, quadradinha, sem espaço para reflexão e para crítica, e para os mais ricos, em escolas privadas bilíngues, trilíngues, com segurança privada, com câmeras e com todo blindado, né, da sociedade, eles vão ter acesso ao que de mais relevante se produziu, e com todas as condições de infraestrutura, né? A gente vai estar sedimentando, na verdade, né, a hierarquização social. Você concorda? Claro, e além desse abismo profundo que vai acontecer mesmo essa produção, se a gente pensar, não, então a educação à distância vai servir para produzir só essa força de trabalho automática. A gente sabe o que é uma criança. Como é que pode estruturar e alicerçar um plano educativo nacional? Eu vi na zona rural, eu fiquei pensando, bom, a criança vai para a escola já com um custo, às vezes, familiar e tal, porque ficar em casa, na frente de uma tela, vendo aula à distância, quem que vai aprender alguma coisa com isso? Assim, é muito impressionante essa. E a escola é um lugar onde as crianças aprendem a socializar, a lidar com seus dilemas, a lidar com seus conflitos, a lidar com seus colegas. Que tipo de sociedade é essa, onde cada criança fica sozinha na sua casa? Sim. É muito complicado, muito difícil. Inacreditável também que pessoas bem instruídas, que estudaram no exterior, pessoas ricas, pessoas com todas as condições financeiras, pessoas que se enriqueceram muito nos governos Lula e Dilma, nos governos do PT, que não tiveram o menor problema em suas vidas, estejam aí, não só muitas vezes silenciosamente aceitando, votando no Jair Bolsonaro, pretendendo votar, mas estejam estimulando abertamente, abraçando realmente uma candidatura que propõe tantos retrocessos, né, tantos atrasos para o nosso país, que coloca em primeiro plano novamente os generais, os militares, em detrimento dos professores. Eu fico muito impressionado com pessoas, sabe, bem colocadas, bem posicionadas, que não têm razão para querer arrebentar com tudo no país, arrebentar com a Constituição de 88, arrebentar com o equilíbrio social do nosso país. Mas essas pessoas estão aí. O que a gente pode dizer para pessoas que acham que o Bolsonaro, ele só falou brincando, ali não é sério, isso aí está no programa, mas não é para valer, o Bolsonaro, chegando lá, vai ter o Congresso, ter o Supremo, ele não vai ser tão ruim assim, ele vai se adaptar, vai ter o Paulo Guedes lá, então na economia vai estar tudo sob controle, ele vai fazer uma boa administração. O que a gente pode dizer para pessoas que acham que ele será domesticável e que será possível conviver com esse nosso atual sistema político, liderado por uma figura como Jair Bolsonaro, de maneira acomodatícia, né? Essas pessoas, por acaso, é um wishful thinking, assim, é um desejo que eles têm de acreditar nisso, essa crença, ela é verdadeira, ou esse pessoal está falando isso da boca para fora, enfim, está votando com o fígado, com o intestino, contra o PT, contra sei lá o quê? O que a gente pode falar para essas pessoas, tentando estabelecer aí alguma comunicação aí, se estiverem dispostas a escutar, né? Porque muitas vezes é difícil. Na minha vida, além da docência e da escrita de literatura, eu dediquei um par de anos aí, alguns pares de anos, ao estudo do Holocausto. Eu estudei bastante profundamente o nazismo, e eu fiz um mestrado sobre um filme, sobre um documentário do Claude Lanzmann sobre o nazismo chamado Shoah. E nesse meu estudo, eu tinha duas perplexidades.
Uma perplexidade é como foi possível que uma coisa dessas acontecesse. E a outra perplexidade era como algumas pessoas podem acreditar que uma ideologia dessas é boa. Eu acho que não sei se eu consigo conversar com quem realmente acredita que uma ideologia dessas é boa. Mas tem um historiador que chama Raoul Hilberg, e ele faz um conceito que em inglês é bystanders, são as pessoas que estão observando. Sim. E ele fala que dos fatores que possibilitam e que possibilitaram o genocídio, o holocausto, o assassinato, são milhões de pessoas que observam e que não fazem nada. Milhões de pessoas que votam temendo talvez um mal maior e que acreditam que não vai chegar tão longe. São palavras vazias. Um dos primeiros atos, acho que o poder do símbolo, do ato simbólico, um dos primeiros atos, enfim, do Partido Nazista foi queimar livros. A gente está aqui no meio de uma livraria. E você pode pensar, estão queimando livros. É só o primeiro passo para depois queimar pessoas. A gente não pode nunca diminuir o valor dessas palavras. Então, por exemplo, da educação, o que eu posso pedir mesmo para vocês pensem nos professores que vocês tiveram. Como que eles podem ser o inimigo? Como eles podem ser tratados como inimigo? E que tipo de ideologia, que tipo de partido, que tipo de programa é esse? Que vê o professor como uma espécie de agente do mal, que pede que o professor seja policiado na sua sala de aula por parte dos próprios alunos. A escola sem partido incentiva que se grave, que se filme, que se mande provas e que se processe. Isso estimula a delação. Estimula a delação, estimula o medo. Se me permitir um parênteses, eu tendo vivido na China há 2 anos e meio, é semelhante ao ocorrido durante a Revolução Cultural. Mao Tse-tung, comunista até o osso, era isso. Os estudantes pegavam os professores, botavam um chapéu de burro, colocavam no meio da sala de aula, davam tapas e agrediam, e estimulavam, o professor tinha que fazer uma autocrítica, tinha que reconhecer seus erros, etc. e tal. Enfim, e estimulava a delação. Filhos delatando pais, né? Alunos delatando professores. Alunos delatando professores. E isso eu não estou falando sobre uma espécie assim, de um delírio futurístico, baseado em falsas notícias. Eu estou falando já de experiências de colegas. Está rolando amigos, isso aqui. Está rolando em colégios já. aqui de São Paulo, em vários São lugares. Paulo, muitos. Então, estou falando de colegas que são chamados. Então, uma colega, por exemplo, que falou de, sites alternativos, deu uma lista, direita e esquerda, de outros lugares onde você pode buscar informação. Foi chamada a diretoria. Pessoas que chegam e podem falar, então, eu vou falar um livro, eu vou dar, Jorge Amado para as crianças. É comunista, pode ser chamada a diretoria. Então, isso é muito sério. Mesmo você que paga, 3, 4, 5 salários mínimos, numa mensalidade de escola para o seu filho, esse seu professor também vai estar sem liberdade. A essência de um bom professor é a paixão. É aquilo que ele acredita. É aquilo que ele poder falar. Não existe uma sociedade possível sem liberdade. Então é isso. Pode ser, então tá, não vai ter, as pessoas não vão sair se atirando na rua, mas os professores, a vida do professor não será mais a mesma. E isso é lei, isso está no partido deles. A escola sem partido é um dos elementos lapidares da ideologia de Jair Bolsonaro.
A gente está falando do futuro das crianças desse país. É muito sério. Sim, Luana, concordo inteiramente. Questões sérias e muito graves estão passando, sendo levadas de roldão de uma maneira extremamente irresponsável aí por formadores de opinião, por pessoas que frequentam aí o espaço público, os meios de comunicação, pelas elites econômicas, financeiras e acadêmicas, algumas, né, do jornalismo. E isso é extremamente lamentável e vai ser cobrado no futuro, sem dúvida. Mas de nada adianta, não com felicidade, não adianta nada também virar daqui a 6 meses e ficar dizendo, olha, você, está vendo? Então, agora o Brasil está nessa merda, está uma puta crise, os generais tomaram o poder completamente, a economia afundou ainda mais na recessão, o Brasil internacionalmente perdeu qualquer credibilidade. As pessoas estão sendo perseguidas na rua. As pessoas estão sendo perseguidas por dizerem o que pensam, por promoverem eventos, enfim, também não vai ter a menor graça chegar daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, e ficar falando, pô, você e tal, porque também, de qualquer maneira, a gente tem que se unir, tem que trazer pessoas, mais do que ficar apontando o dedo, tem que trazer pessoas para o campo da reflexão, da democracia, da Constituição de 88, né? Isso. Mas, Luana, nesse sentido, como é que a gente... O que você pensa? Bom, faltam 10 dias ainda para a eleição, 9 dias, né? Alguma coisa assim. Enfim, a política ela é imprevisível, né? Podem ocorrer fatos novos. Quanto mais o Bolsonaro fala, quanto mais o general fala, quanto mais o entourage dele, da campanha fala, mais eles entregam o despreparo deles, a violência, a retórica e a superficialidade, e com rasos, e como o programa deles no fundo, eles não têm um programa, né? Uhum. Eles deram uma enrolada lá, você leu, não tem detalhe em nada, não tem nada, enfim. Uhum. Não querem participar do debate. Não querem participar. Ontem a gente teve essa constatação de que a campanha do Bolsonaro se utilizou de Caixa 2, financiamento irregular de campanha, cometeu crime eleitoral, ao impulsionar notícias de WhatsApp pagas por empresas privadas, né? Isso é completamente ilegal. Uhum. Me desculpa aí quem acredita em conspirações e tal, mas é completamente ilegal, completamente irregular, completamente absurdo, né? Essa manipulação às vésperas das eleições. Muito provavelmente beneficiou também outros candidatos, né? Você tem o candidato ao governo de Minas Gerais, que aparentemente também se utilizou disso, do Partido Novo, né? Enfim, o Partido Novo, muita gente diz que ele é o partido mais velho do país, né? Mas vamos dar mais tempo aí para eles, vamos dar um pouquinho mais de benefício da dura, deixar eles se defenderem aí também. Mas o que a gente... Então, quero dizer, isso ainda pode mudar, quer dizer, do TSE não dá para esperar muita coisa, da Justiça, do Supremo também não dá para esperar muita coisa, mas é um escândalo de proporções internacionais, a imprensa internacional está muito atenta, da imprensa nacional também, com exceção dos jornalistas da Folha de São Paulo, que desbravaram aí o caso. Eu também não espero muito, o Estado de São Paulo hoje está com um editorial lastimável, muito triste o editorial, eu cresci lendo o Estado de São Paulo, estudei para o concurso do Itamaraty, lendo os editoriais do Estado, bem escritos, etc. Acho que foi o Rui Mesquita, né, que se foi faz alguns anos, eu acho que com ele se foi aí o que restava aí de elegância até, né, de elegância, daquela nobreza que a gente ainda acha que pode existir ainda, mas um jornal que realmente não tem contribuído aí para o espaço público brasileiro, para o espaço público maduro e equilibrado, que é o que a gente precisa. Não precisa ser a favor do Haddad, nada, ninguém está pedindo nada disso, a gente só está pedindo um pouco aí de bom senso aí, senão daqui a pouco eles vão começar a colocar uns memes na capa do jornal, né? Já que é para jogar, já que é para se lamear, já escracha tudo de uma vez. Mas, enfim, o que dá para fazer aí, Luana, em termos de frente,
em termos de novos apoios, de trazer gente, explicar para o pessoal que está indo votar no Bolsonaro, oh, cara, vocês ainda têm 9 dias para evitar cometer essa tolice, né? Essa bobagem que claramente vocês vão estar arrependidos. Com 2 meses de governo, vocês vão estar arrependidos. Mas não tenha dúvida, não tenho a menor dúvida disso. Eu acho que uma primeira coisa também é, enfim, tentar explicar para as pessoas que estão votando nulo, que são muitas, e que sabem e que rejeitam o Bolsonaro, mas que não aguentam votar no PT, que votar nulo é, na verdade, contribuir para a vitória do Bolsonaro. Não existe, nesse momento, uma possibilidade de ficar em cima do muro. Ficar em cima do muro é contribuir para a vitória dele. Então, isso é muito importante, por mais que haja realmente uma série de questões que a gente pode não queira e não tenha raiva e tenha alguns até asco de votar no PT, é isso, assim, o voto nulo ou o voto em branco é passar um cheque em branco para essa pessoa, no fundo, bastante louca, um risco absoluto que pode tomar o nosso país. Então, essa consciência para uma série de pessoas é importante. O que eu ia falar também sobre a ascensão do nazismo é isso, é que há os nazistas fanáticos e há muitas pessoas de bem. Pessoas de bem, pessoas boas, ao lado de Auschwitz. Tem a casa do general lá do campo com um parquinho para as crianças dele, com família, assava um bolo no sábado à tarde. Então, enfim, o mal, a questão que a gente está vivendo, a Hannah Arendt fala da banalidade do mal. Não perceber o mal como mal. Não perceber o mal como mal e como um mal absoluto, como um mal perigoso, é uma das coisas que pode levar, sim, à ascensão do fascismo, a um desgoverno também econômico, a uma série de coisas, a uma série de perigos que essa nação está correndo. Eu sou professora e uma vez uma diretora me disse que professora tem que ser, faz parte do ofício da docência, você ser fundamentalmente otimista. Está difícil um pouco ser otimista, mas o que eu vejo, que a gente tem que ver, é que é uma luta nossa pela vida, pela liberdade, pela alegria. Eu tenho também pedido um pouco isso. Assim. A gente está... Uma série de amigos estão adoecendo, estão ficando tristes, estão ficando derrotados. O inferno é o outro, mas o inferno também é a gente perder a esperança e a capacidade de luta. É perder a esperança no ser humano que está ao seu lado. Um professor nunca desiste de um aluno. Nenhum a menos. E eu acho que, como militante, como ser humano nesse planeta, agora é o momento de não desistir. Não desistir nunca, não desistir de jeito nenhum. Para fazer uma militância constante na vida, com as pessoas, apostando no que elas têm de bom senso, apostando no que elas têm de coração mesmo, de bondade, de inteligência, de capacidade de discernimento entre o mal e o bem, para desconstruir um longo discurso que vem sendo construído há muitos anos, de que, enfim, essa é a solução para o Brasil. Não é. Esse é o perigo profundo para a nossa nação. E é contra isso que a gente está lutando. Obrigado, então, Luana, por suas palavras, por sua presença aqui, por sua disposição em se abrir e falar para as pessoas as angústias aí que te movem nesse momento, que são as nossas também. Então, obrigado a todo mundo que nos acompanhou. Valeu. Muito obrigada também, obrigada a Tapera Taperá, esse espaço incrível, que a gente continue pensando, refletindo e acreditando no melhor que o nosso país pode ser, e não no pior. Obrigado. Obrigada.